Já... Ih, mané. Fala, galera, beleza? Tranquilão? Vamos trabalhar? Questões da FCC, curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas, questão número 25, eu e você e eu, juntinho. Bem, vamos lá. 25, é preciso corrigir a má estruturação da seguinte frase. Então, de 5 opções, 4 estão adequadas, exceto uma que está correta ou incorreta e que precisa ser corrigida. Letra A. Não é nada fácil aceitarmos viver segundo os nossos limites pessoais, numa época que prestigia tantos feitos extravagantes. Letra B. Preceptor de Nero. Eu passei pela letra A, galera, batido, porque não tem erro nenhum, tá? Só por isso. Letra B. Preceptor de Nero, vírgula. O sábio Sêneca buscou, vírgula, sem sucesso, vírgula, influir na formação moral do jovem discípulo. Preceptor de Nero é um predicativo sujeito deslocado, é um aposto explicativo deslocado. As vírgulas de sem sucesso, para marcar que sem sucesso é uma adjunta adverbial intercalada. A regência do verbo influir está correta, quem influi, influi em. Enfim, está tudo ok. Letra... Ué, cadê? Viajei. Letra C. Ao serem questionados... Ih, caceta. Calma aí que eu viajei. Ah, foi. Eu tô viajando, né? Eu acho que eu tomei alguma coisa no almoço antes de voltar para dar aula. Mas calma aí que eu vou beber uma água para estabilizar. Não temer a morte, sendo um postulado do estoicismo de Sêneca, pelo qual ela é concebida como um atributo da própria natureza. E aí? Tá faltando alguma coisa. Essa frase tem truncamento sintático. O que é o truncamento sintático mesmo? É quando falta um pedaço na frase. É quando a frase está cortada. É quando a frase está incoerente porque falta um trecho. Muito bem. Então ocorre truncamento sintático na letra C e ela precisa ser corrigida. Observe que não temer a morte é um sujeito oracional de um verbo que não existe no contexto. Deveria ser assim, quer ver? Ó? Não temer a morte, sendo um postulado do estoicismo de Sêneca, pelo qual ela é concebida como atributo da própria natureza, faz parte do ser humano. Ou seja, não temer a morte faz parte do ser humano. Segundo Sêneca, né? Muito bem. Então, meu camarada, ou deveria fazer parte do ser humano, segundo o Sêneca. Sêneca foi um grego filósofo. Beleza? Então, está faltando o verbo deste sujeito oracional, não temer a morte. Ocorre truncamento sintático. As letras D e E estão corretas, obviamente. Ainda que talvez não tenha lido os textos de Sêneca, o poeta Manuel Bandeira deixa entrever em seus versos valores apregoados pelo sábio estoico. Não tem erro nenhum de vírgula, tampouco de concordância, nem de regência. Letra E. Sêneca admirava os gladiadores que, combatendo tão galhardamente, pareciam não temer a morte, sem deixarem de afirmar a vida. Bom, as vírgulas estão corretas, separando uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, e a última oração está separada por vírgula também adequadamente. É uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Tranquilo? Show de bola? Show de bola, então. Letra E é perfeita, vamos partir para a próxima questão. Vamos lá. Caixa Engenheiro Civil 2013, number 26. 26, vamos lá. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Letra A. Nas situações rotineiras, a língua corresponderia a esses mesmos parâmetros comuns com os quais o autor preferiu associar a luz clara do dia. Erro de regência. O autor do texto preferiu associar o quê? Os parâmetros comuns a quê? A luz clara do dia. Essa preposição com não é exigida por nenhum termo dentro da frase. Portanto, há um erro de regência na letra A. Vamos para a letra B, em busca da opção correta. Segundo o autor do texto, ao crepúsculo a língua passaria a ter nuances sombrias, perdendo a nitidez
e deixando-se marcar por uma tonalidade melancólica. Bem, segundo o autor do texto, é um adjunto adverbial deslocado, a vírgula está ok. Ao crepúsculo a língua passaria a ter nuances sombrias, vírgula. Aí essa vírgula é usada para a oração subordinada reduzida de gerúndio que vem depois, perdendo a nitidez e deixando-se marcar por uma tonalidade melancólica. Não há erro nenhum na letra B, consequentemente, a letra B é o gabarito. Letra C, vamos analisar. Há situações, vírgula, como um velório ou diálogo de namorados, em cujas a linguagem parece ficar aquém de sua intenção original, quer expressar algo a mais. Meu camarada, na boa, a essa altura do campeonato você sabe que não pode vir artigo depois do pronome relativo cujo. Consequentemente, essa estrutura está inadequada. Beleza? Show de bola. Além disso, nenhum termo da frase exige a preposição em antes do pronome relativo cujas. Logo, a letra C está equivocadíssima. Letra D. Se durante a noite os pensamentos ficam mais difusos, erro logo de cara. Durante a noite, nada justifica o acento indicativo de crase. Durante a noite. A noite aqui não pode vir antecedida do acento indicativo de crase, porque não há razão nenhuma para colocar tal acento indicativo. Aí você me pergunta assim, Stan, a noite não é um adjunto adverbial de tempo? Meu nobre, cuidado. Durante a noite é que é um adjunto adverbial de tempo. Leia a frase na ordem direta. Os pensamentos, sujeito, ficam mais difusos durante a noite. Predicado. O fim do predicado eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Durante a noite. Consequentemente, a noite não é um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial é durante a noite. Não cabe esse acento indicativo de crase. Agora, se fosse assim, quer ver? Ó? À noite eu fui pescar. Beleza. O adjunto adverbial à noite é craseado obrigatoriamente, que tem um núcleo feminino. Beleza? É um outro caso, é uma outra situação. Continuando. Se durante a noite os pensamentos ficam mais difusos, é também a hora aonde os poetas costumam encontrar sua melhor e mais ousada expressão. Aonde nenhum termo exige a preposição a se aglutinando com onde. Galera, lembrando, para ver aonde, o contexto tem que indicar deslocamento. Exemplo, chegamos a algum lugar. Aonde? Chegamos aonde queríamos. Observe que se eu digo chegamos aonde queríamos, houve um deslocamento. Uma pessoa saiu de um ponto até o outro. Safo? Tranquilo? Chegamos aonde queríamos. Nesse caso aqui, nada exige a preposição a, portanto, a letra D está errada. Letra E. O texto deixa entrever com toda a clareza. Como é que o texto deixa entrever com toda a clareza? Entrever significa ver com dificuldade. Se entrever significa ver com dificuldade, espreitar, como é que eu posso ver com dificuldade ao mesmo tempo com toda a clareza? Lembrando que o enunciado diz, está clara e correta. Observe que esse trecho está incoerente, porque é impossível eu entrever com toda clareza, uma vez que entrever é ver com dificuldade, é espreitar. Então não se pode entrever com toda clareza. São ideias incoerentes. O texto deixa entrever com toda clareza que as propriedades da língua se alternam mediante a passagem do dia à noite, consistindo numa adequação dos períodos. Então há um erro de clareza na letra E. Próxima questão, a questão 27, eu estava olhando no material antes de trabalhar com você, ela é igual à questão de número 7 deste mesmo material. Então, se você olhar a questão número 7 deste mesmo material, você vai ver que a questão 27 é igual. Das duas, uma. Ou eu errei na hora de transcrever a questão, ou a banca FCC
copiou e colou em concursos diferentes a mesma questão. De qualquer maneira, eu já comentei a questão 27 quando eu falei da questão de número 7. Beleza? Então dá uma olhada lá na questão número 7, em que eu explico tudo isso aqui que está na sua frente. Beleza? Desculpa aí pelo déjà vu. Déjà vu. Déjà vu é francês, coisa que eu domino absurdamente. Déjà vu é quando você já viu alguma parada antes. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuando. 28. MPCMT, analista de conta 2013. Galera do Mato Grosso, eu tô ligado, hein? Tchutchá, tchá, tchutchá. Não, Mato Grosso não é funk, Mato Grosso é sertanejo universitário. Tem o Vaneirão também, ou o Vaneirão do Mato Grosso do Sul. Galera, não briga comigo não, tá? Continuando, 28. Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Letra A. Disponha-se a pagar o preço da virtude, cobrado na forma de um sacrifício, quem almeja ser virtuoso. Nossa, que bonito isso, rapaz! Olha só. Quem almeja ser virtuoso é o sujeito do verbo dispor. Quem almeja ser virtuoso, dispõe-se a pagar o preço da virtude. Quem é que se dispõe a pagar o preço da virtude? Quem almeja ser virtuoso. Pô, Pestana, mas eu não posso separar o verbo do sujeito por vírgula. Mas essas vírgulas aqui, meu camarada, estão separando uma oração subordinada adjetiva, reduzida de particípio, explicativa. Por isso ela está entre vírgulas. A letra A está perfeita, não tem erro nenhum e por isso é o gabarito. Vamos ver por que B, C, D e E estão incorretos. Beleza? Por favor, bastante atenção. Right now, letter B. O autor do texto não considera de que... Quem considera alguma coisa e não de alguma coisa. A preposição de caiu de paraquedas. O autor do texto não considera que, nas qualidades atribuídas pela natureza, nosso caráter mereça a pecha de virtuosismo. Djavan, quebra um galho para mim de novo no Google. P-E-C-H-A, pecha. Vê o que significa pecha. P-E, P de pato, E de estrela, C-H-A. Galera, eu estou falando aqui com o Djavan, tá? Que é o nosso parceiro cameraman. Que ele vai olhar aqui no Google o que significa pecha. Porque eu, perdão, mesmo sendo professor de português, não sou um dicionário ambulante. O que é pecha, meu amigo Djavan? Manda ver. Pecha de ser uma transição negociada. Transição negociada. Pecha, P-E-C-H-A. É o que é isso? O autor do texto não considera que nas qualidades atribuídas pela natureza, nosso caráter mereça a pecha de virtuosismo. Defeito, defeito, mancha, falha, falha moral, nódoa. Caramba, vivendo e aprendendo. Então se escreve com CH mesmo, né? Coisa linda de mamãe. A letra B está errada por causa da regência do verbo considerar, que não existe a preposição de. Agora, o que é meio bizarro é o seguinte. Quando o cara diz, nosso caráter mereça a pecha de virtuosismo. Virtuosismo não é uma pecha. Porque pecha tem uma ideia negativa, né? Uma nódoa, uma mancha, né? É algo negativo. E virtuosismo é algo positivo. A frase também não está muito clara, ou talvez eu não tenha entendido. De qualquer maneira, tem um erro aqui de regência, o que invalida a letra B ser a resposta. Letra C diz assim, conforme diz o velho axioma, não, na moral, essa eu sei. Axioma é escrito com X. Axioma é uma verdade absoluta, é um fato irrefutável, é um fato que não pode receber nenhum tipo de condenação, uma vez que se trata de uma verdade absoluta ou considerada como tal. Ah, agora eu tirei onda. Então vamos lá. Conforme diz o velho axioma, de boas intenções até o inferno se replete, assegurando assim toda a sua inocuidade. Olha isso, que coisa linda, rapaz. Bom, a letra C está errada por causa de um erro de ortografia. Letra D, continuando. Não haveria por que se considerar
benigna uma ação aonde lhe faltasse qualquer indício mínimo de sacrifício. Tem dois erros, observe. Não haveria porquê. O porquê, nesse caso, equivale a por qual motivo, por qual razão. Então não haveria porquê separado sem acento, ou seja, não haveria motivo pelo qual se considerar benigna uma ação aonde lhe faltasse qualquer indício mínimo de sacrifício. Nada justifica também a preposição a no vocábulo aonde. Nenhum termo exige tal preposição a. Consequentemente, a letra D está errada, por esses dois motivos. Letra E. Quando há desprendimento moral, apesar do sacrifício, cuja virtude se patenteia exatamente em função disto, cara, a frase apresenta truncamento sintático. Por quê? Porque não há oração principal dessa oração subordinada aqui. Está faltando um pedaço. Consequentemente, há truncamento sintático na letra E. A frase está truncada, sem um pedaço, sem um trecho, de modo que ela fica incoerente. Beleza? Questão 29. É clara e plenamente correta a redação da seguinte frase. Letra A. O excesso de dinheiro, ao contrário do que se imagina, é uma expressão intercalada entre o sujeito, o excesso de dinheiro, e o verbo. Vai de encontro ao prazer da simples suficiência. Na verdade, o verbo é só vai, né? O resto faz parte do predicado. De qualquer maneira, as vírgulas estão ok, separando uma intercalação entre sujeito e o verbo. Do mais, está tudo ok, está tudo certo. Lembrando que de encontro a significa em sentido contrário a. Ao encontro de significa se encontrar, se unir. Tem um sentido positivo. A letra A, portanto, está clara e plenamente correta. Beleza? 29, portanto, letra A. Vamos ver por que as outras opções estão erradas. Letra B. Louve-se os esforços daquele que busca satisfazer ambições pequenas, postulando as excessivas. Louve-se os esforços, não. Louvem-se os esforços. Ou seja, que os esforços sejam louvados. Então, o verbo deveria ficar no plural, concordando com o seu sujeito no plural. Vem nesse caso, as casas são vendidas. Louvem-se os esforços sejam louvados. Beleza? Letra B, erro de concordância. Letra C. Quem não deter sua ambição deixará de alcançar até mesmo o que lhe estivesse ao seu alcance. Meu nobre, tem dois erros aí. Primeiro erro, não é deter, porque o verbo deter é derivado do verbo ter. E observe que nesse contexto o sentido é de futuro do subjuntivo. Então deveria ser não deter, e sim detiver. Quem não detiver sua ambição. Por que detiver? Porque o verbo deter é derivado do verbo ter. Como é que é o futuro do subjuntivo do verbo ter? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Então quem não detiver sua ambição deixará de alcançar até mesmo o que lhe estiver ao seu alcance. Olha o erro aí de colocação de correlação verbal. Esse verbo aqui precisa manter uma correlação verbal com esse verbo aqui, pelo amor de Deus. Ou melhor, com esse verbo aqui, correlação verbal. Letra D. As ambições desmedidas de cujas tantos se nutrem. Nossa. Meu camarada, o pronome relativo cujo deve concordar com o termo que vier depois dele. Cujas está no feminino plural, tantos está no masculino plural. Então tem um erro aqui, no mínimo. Além de ter esse erro, note que esse trecho deveria ser reescrito da seguinte maneira. As ambições desmedidas, das quais tantos se nutrem, ou de que tantos se nutrem, que quem se nutre de alguma coisa. Só que nesse contexto, cujo não cabe. Então, o ideal seria colocar de que tantos se nutrem ou das quais tantos se nutrem. Acabam por frustrar esse ambicioso sem peias. Letra E. A razão da qual muitos não se satisfazem com o que têm deve-se ao descontrole da própria ambição. A razão da qual não.
A razão pela qual. Por que pela qual? Muitos não se satisfazem com o que têm por uma determinada razão. Então, por uma razão. Então, pela qual. Pô, Pestana, eu poderia também usar porquê separado sem acento? Poderia, porque o porquê equivale a pela qual. Ou seja, a razão por que muitos não se satisfazem com o que têm, beleza? Deve ser o descontrole da própria ambição. 29, portanto, gabarito letra A. Vamos à próxima questão, que é a questão número 30. TRT 15ª Região Técnico Judiciário 2013. Essa questão é chatinha, porque a própria frase do enunciado que o cara vai pedir para a gente analisar as reescrituras é confusa. Quer ver, ó? Que somos nós a espuma que é transportada nessa onda. Essa onda é impelida pelo mar, que é o tempo. Todo o tempo que ficou atrás, todo o tempo vivido que nos leva e nos empurra. Olha que doideira. O cara está dizendo que nós somos a espuma que é transportada nessa onda. Essa onda é impelida pelo mar, que é o tempo. Então, observe, a espuma é transportada na onda. A onda é impelida pelo mar, que é igual ao tempo, que é o tempo, que por sua vez ficou para trás todo o tempo vivido que nos leva e nos empurra. Olha que doideira. Muito louco, né? E aí, numa questão como essa, para você não arrancar os cabelos, para não falar pentelhos, que ia pegar muito mal, analise os aspectos gramaticais. Eu acho que vai ajudar. Acho. Vamos lá. Uma redação alternativa para o segmento acima, respeitando-se o sentido original e mantendo-se a coesão e a clareza, está em... Letra A. Essa onda que transporta a espuma, que é todos nós, não. Tem um erro aqui no emprego do verbo ser. Que somos todos nós, o verbo ser deve concordar com o pronome pessoal do caso reto, sempre que ele aparecer, como possibilidade de sujeito. Que somos todos nós, vai impelindo o tempo, que é o mar. Na verdade, o mar é o tempo. E, na verdade, o tempo é que impele a onda. Caraca, que doideira isso aqui. Esse que nos leva e empurra assim como essa espuma. Não é o mar que nos leva e empurra assim como essa espuma. É o tempo que nos leva e nos empurra. Então a letra A tem problema, não só gramatical, como também de manutenção de sentido. Maluco, dá um nó na cabeça. Vamos lá, letra B. Como somos nós a espuma do tempo? A espuma do tempo? Eu não me lembro de ter lido que nós somos a espuma do tempo. Então, para mim, esse trecho já está incoerente. Dizer que nós somos a espuma do tempo. Levado na onda do mar. Ué, mas o tempo é o mar? Ou melhor, o mar é o tempo? Como é que a espuma do tempo é levada na onda do mar? A quem este tempo, que vem vivido de muito antes, que vem vivido, seria que tem vivido, ou que vem vivendo? Essa construção aqui está, no mínimo, estranha. Vem vivido, eu não conheço essa locução verbal na língua portuguesa, até porque a ideia dela é estranha. Vem vivendo de muito antes, está levando e empurrando. O que está levando e empurrando? Não sei, não está claro aqui no contexto. A letra B está, no mínimo, obscura. Letra C. Que a espuma que se transporta nessa onda é impelida ao mar. Bom, eu não vou nem analisar a questão semântica, eu vou analisar a questão gramatical. A espuma que se transporta nessa onda é ela impelida ao mar. Isso aqui é o sujeito do verbo ser, eu não posso ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo. A espuma que se transforma nessa onda é impelida ao mar, ou seja, o tempo que ficou atrás sendo vivido, nos levando e empurrando. Outro erro aqui de colocação pronominal, deveria ser levando-nos
e empurrando. Porque quando eu tenho uma pausa antes de verbo no gerúndio, eu só posso usar a ênclise. Letra D. O mar é o tempo. Todo o tempo, atrás e vivido, o qual o mar vai impelindo. O mar vai impelindo o tempo? Não é isso que diz o trecho original, não. O trecho original diz o seguinte: a onda é impelida pelo mar, que é o tempo. Então, não tem o mesmo sentido que o mar é o tempo, o qual o mar vai impelindo. Olha que absurda a construção. O mar é o tempo, o qual o mar vai impelindo. No mínimo estranho. Além disso, tem um erro aqui de colocação pronominal, que deveria ser levando-nos e empurrando ainda nessa onda que se transporta. A onda não transporta a si mesmo, tá? A onda é transportada pelo tempo, se eu não estou enganado. Ou melhor, a onda é impelida pelo mar. O que é transportado é a espuma e não a onda. Caraca, que doideira a letra D, mano. Ou melhor, essa questão é muito louca. Vamos lá, letra E. Que nós somos a espuma, beleza. Transportada pela onda, beleza. Impelida pelo mar, beleza. Então vamos lá. Nós somos a espuma, transportada pela onda, que é impelida pelo mar. O tempo anterior. O que é o mar? O mar é o tempo anterior vivido em sua totalidade a nos levar e empurrar. Olha aí, ó. O tempo anterior, ou seja, o tempo que ficou atrás. Além disso, o tempo vivido em sua totalidade, ou seja, todo o tempo vivido a nos levar e nos empurrar, ou seja, que nos leva e nos empurra. O sentido da letra E está ok. Bem semelhante à frase original. E não tem erro nenhum gramatical, do ponto de vista da pontuação, por exemplo. E do ponto de vista também da colocação pronominal. Beleza? Tá tudo ok na letra E, portanto é o gabarito. Nossa, que questão doida, cara. Porra, deu até dor de cabeça agora. Não vou nem fazer outra questão. Na moral, vou deixar para a próxima aula. Deus que me perdoe, tô confuso, rapaz. Olha para mim, meu camarada. Aí você deve estar pensando assim, pô, Pestana, é isso aí que eu encaro no dia da prova. Eu sei. Eu tô aqui para te ajudar a entender um pouco mais, a desvendar os segredinhos de reconhecimento de frases corretas e incorretas. Beleza ou não tá beleza? Aula que vem eu tô de volta. Fui!